irmão, glória a Deus. Pode tomar aí o seu lugar, ficar à vontade. Amém? Isto. Pode ficar à vontade e tomar o seu lugar. Já cumprimentou quem está perto de você aí? Amém? Boa noite, bem animado, né, gente? Mas glória a Deus. Bom que estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. E vamos nessa noite aqui, já para a palavra, abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 11. Vamos lá. Em nome de Jesus. É o 5º livro das Escrituras, então acredito que você não vai ter dificuldade de encontrar. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos aqui dar continuidade a um assunto que começamos aqui na quinta-feira. E louvado seja o nome do Senhor. Na quinta-feira aqui nós falamos sobre o Salmo 37, a partir do versículo de número 5, que diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, todos nós, irmãos, às vezes temos o nosso próprio caminho, nessa caminhada que nós temos com o Senhor. Então é importante, às vezes, nós entregarmos o nosso caminho para o Senhor, em seguida confiar nele, e nós sabemos que tem muitas coisas que nós não podemos fazer, que só Ele pode fazer. Diga glória a Deus por isso. Amém? Então são 3 coisas muito importantes para nós. Entregar o nosso caminho ao Senhor, isso independente se nós já estamos na caminhada com Deus ou não. Mas certamente existem muitas áreas, da nossa vida que precisamos nos sujeitar ao Senhor. Confiar nele e o mais Ele vai fazer. Então bendito seja o nome dEle. Vamos para a palavra. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Amém? Você já achou? Podemos ir? Sim ou não? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 8. Bendito seja o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Se você já encontrou, feche seus olhos por um momento. Curve a sua cabeça. Vamos fazer aqui uma oração a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós nessa noite diante da Tua presença, para ouvirmos nessa hora a Tua palavra. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e é ela que nos guia como um farol, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, traga clareza, ilumina nossos olhos espirituais. Reconhecemos, Senhor, a dependência do Senhor. E é por isso que nos reunimos aqui, Senhor. Estamos aqui nessa noite, buscando a Tua presença, buscando o Teu Espírito e ouvir a Tua voz. O Senhor conhece a vida de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa, necessita, e buscar aqui o Senhor nessa noite, Pai, é abrir mão do nosso querer para nos sujeitar à Tua vontade. Por isso tenha toda a liberdade para falar conosco. É a oração que fazemos a Ti nessa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga graças a Deus e vamos aplaudir o nome dEle bem forte. Você pode fazer isso? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo de número 8. Na minha Bíblia está um subtítulo que diz assim: os benefícios da obediência. Então obedecer ao Senhor traz benefícios. Diga glória a Deus. Amém, irmãos?
Obedecer o Senhor vai trazer benefícios para a nossa vida. Então vamos lá, Deuteronômio 11, verso 8 diz assim: guardai-vos, pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à descendência, terra que mana leite e mel. Verso 10, preste atenção aqui, por favor. Porque a terra que passais a possuir não é, vou ler novamente, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Verso 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, a terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estarão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por gentileza. Se eu tivesse que dar um título à mensagem, eu chamaria ela de No Lugar Certo, mas no Tempo Errado. Preste atenção aqui, por favor, você que está aqui hoje, que veio ouvir a palavra do Senhor. Deus, olha aqui para mim, não tirou o povo de Israel do Egito, e é uma coisa que nós temos repetido muito nesses últimos dias. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para colocá-los no deserto, que era o caminho para levar até a terra prometida, para fazer o povo sofrer num lugar diferente. Então isso aqui é uma coisa que nós temos repetido muito nos últimos dias. Ao tirar o povo de Israel, depois de aproximadamente 430 anos, em que eles estavam na terra do Egito, Deus não tirou o seu povo de lá, daquele lugar, para agora fazê-lo sofrer no deserto. Assim também isso reflete na nossa vida. Nós um dia, talvez a maioria aqui, já teve a sua vida que chamamos de a vida no mundo, onde a gente vivia os prazeres da carne, fazíamos as coisas do nosso jeito. Ou seja, de alguma forma Deus atraiu todos nós que estamos aqui hoje para andarmos nos seus caminhos, diga graças a Deus. Então Ele não nos tirou do mundo onde a gente estava, que era o Egito, que era o lugar da cegueira, da escravidão, da opressão, para agora nos trazer para o seu reino, e agora passamos o resto das nossas vidas sofrendo aqui na casa do Senhor, e também sofrendo como sendo a casa dele. Então isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para nós. O Senhor conhece cada um de nós e sabia exatamente como a nossa vida estava antes de nos atrair para a presença dele. Então a ideia de Deus nunca foi fazer isso, apenas nos transportar de lugares diferentes para que a nossa vida fosse a continuação do que era antes. Quem está comigo até aqui, diga graças a Deus. Amém ou não amém? Então quando nós chegamos aqui no livro de Deuteronômio, que é um livro onde Moisés ele está repetindo tudo aquilo que o povo viveu, eles estão prestes a entrar na terra da promessa. Então Moisés aqui ele está sendo muito cuidadoso em repetir muitas coisas que já aconteceram com o povo até ali, tudo que trouxe o povo até a sua trajetória de vida até aquele momento. Então Moisés ele está procurando repetir. Por quê? Uma geração vai entrar na terra da promessa e ele não quer que essa nova geração que vai herdar a terra cometa os mesmos erros da geração inicial. Diga graças a Deus. Por isso que já falamos inúmeras vezes aqui, experiência não é aquilo que vivemos,
não é aquilo que passamos, mas experiência é aquilo que nós aprendemos. Diga graças a Deus. Por isso Moisés está repetindo: gente, olha, quando vocês entrarem na terra da promessa, que está logo ali, nós iremos atravessar o Jordão. Então vocês precisam ter o cuidado de não repetir algumas coisas que a geração anterior, os erros que ela cometeu. Então isso aqui, irmãos, é zelo do Senhor para com o seu povo, assim também para com cada um de nós. Diga graças a Deus. Amém ou não amém? E qual foi a finalidade do Senhor de mudar o povo de lugar? Tirar do Egito. À medida que eles foram caminhando no deserto, era para que a sua mentalidade ela fosse transformada, e isso fosse afetando o seu interior e o seu coração, para que eles deixassem de ser escravos e passassem a ser um povo liberto, um povo livre. Então na nossa vida é assim: quando nós ouvimos o chamado de Deus, Ele nos atrai para caminhar na tua presença, ouvir a sua palavra, exatamente para fazer esse tipo de travessia. A vida que a gente tinha, à medida que a gente vai caminhando, procurando obedecer aquela velha natureza, aquele velho entendimento, aquelas velhas práticas, ou seja, a forma como a gente fazia as nossas coisas e conduzia nossas vidas, isso vai ficando para trás. Era exatamente isso que Deus estava fazendo com o seu povo. Ele não tirou o povo do Egito e introduziu automaticamente na terra que Ele havia prometido. Ou seja, o povo começou a fazer uma travessia. Diga-se comigo, uma travessia. Muitos de nós estão numa travessia, e essa travessia, ela precisa haver continuidade. Irmãos, a obra que Deus começou na vida de cada um de nós, a palavra dele garante que Ele vai aperfeiçoar. Diga graças a Deus por isso. Então todos nós não podemos parar essa caminhada. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas. Deus, aqui Ele está deixando uma coisa muito clara para o povo. E esse versículo aqui, ele precisa ser guardado hoje no coração, na vida de cada um de nós, porque o capítulo 11, no versículo 10, aqui a palavra está deixando uma coisa muito clara para o povo de Israel: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Então ele está falando aqui uma coisa: vai haver uma distinção. O lugar para onde eu estou conduzindo vocês não é o mesmo lugar da sua opressão, do sofrimento, onde vocês já viveram muitos anos e eu os tirei de lá. Diga glória a Deus aí. Então o Senhor está deixando uma coisa clara para o seu povo, e eu preciso guardar isso aqui. Ele está sendo muito enfático aqui, ou seja, a terra para onde vocês vão possuir não é a terra como a do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas como teu pé como uma horta. Agora, eu gostaria muito que você me desse a tua atenção aqui, numas coisas que nós vamos estar meditando neste momento. Se a terra da promessa, ela não é como a terra do Egito, então a gente precisa ter esse discernimento aqui. Alguma coisa está acontecendo na vida desse povo, como também está acontecendo na nossa. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou ler para vocês que estão aqui agora. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito e os levou para o deserto, eles estavam no lugar certo. Olha aqui para mim. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e os leva para o deserto, o povo não estava num lugar errado. O deserto era o caminho certo. O povo de Israel, ele não estava na trajetória errada para chegar no destino que Deus havia planejado para eles. Então, sair do Egito e ir para o deserto, isso significa uma coisa: que o povo estava no lugar certo. Diga glória a Deus. Mas por não acompanhar o que Deus estava fazendo, preste atenção, por não acompanhar o que Deus estava fazendo, eles estavam no lugar certo, mas no tempo errado. Eu posso estar no lugar certo, mas estar no tempo errado? Posso.
Vou repetir isso aqui. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou para o deserto, que era o caminho da travessia, aquele era o lugar certo. Mas, por eles não compreenderem o movimento que Deus estava fazendo na vida deles, por quê? Eles estavam numa caminhada. Isso representava um movimento que Deus intencionalmente estava provocando na vida do seu povo. Então, eles estavam no lugar certo, mas por toda dificuldade que acontecia, às vezes faltava água, às vezes faltava comida. Então, o que o povo fazia? Ele murmurava, ele reclamava. Então, eles estavam no lugar certo, mas estavam no tempo errado. Por quê? Todas as vezes que eles reclamavam, murmuravam contra Moisés, contra o que Deus estava fazendo, algo está acontecendo na vida deles. Ou seja, eles estavam no lugar certo, mas no tempo errado. Por quê? Eles estavam mais preocupados em falar sobre, olha aqui para mim, sobre o que os egípcios já haviam feito na vida deles, do que agora Deus estava fazendo na vida deles. Como que eu posso perder o tempo de Deus estando no lugar certo? Há muitos de nós aqui, por exemplo, que você não está no lugar errado. Fica comigo aqui. Que você às vezes não está na família errada. Diga graças a Deus. Nem sempre às vezes você está no trabalho errado. A grande questão é às vezes nem no ministério errado. Só que às vezes eu posso estar no lugar certo, mas não entendendo o que Deus está fazendo. Isso pode me colocar fora do tempo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Toda vez que o povo murmurava e reclamava, eles estavam mais valorizando, sem perceber às vezes, o que os egípcios já fizeram na vida deles. Eu quero que você preste atenção aqui numa coisa. O que os egípcios já haviam feito na vida do povo? Já haviam maltratado, já haviam oprimido, já haviam castigado. Ou seja, esta obra ela já havia sido feita, olha aqui para mim, esta obra de opressão já estava feita na vida do povo, mas agora Deus estava fazendo uma nova obra na vida do seu povo. Só que o que estava deixando o povo fora do tempo de Deus, não entendendo o que Deus estava fazendo. Por quê? Eles estavam mais valorizando o que já havia acontecido. Gente, nós não podemos valorizar mais as coisas que já aconteceram nas nossas vidas do que aquelas que Deus hoje está querendo fazer na vida de cada um de nós. Então, glória a Deus, bem forte onde você está aí. Amém ou não amém? Então, às vezes, isso vai tirando a gente, irmãos. Não é que a gente esteja no lugar errado, mas vai tirando a gente do tempo certo. Então, eu quero repetir isso aqui para que você possa guardar. Será que você está no lugar certo, mas no tempo errado? O que você tem mais valorizado na sua vida? Sofrimentos passados? A gente alimenta a amargura, ressentimento, algumas experiências ruins que nós já tivemos na vida? Ou será que a gente está conseguindo acompanhar que Deus ele nos chamou, lembrando, a terra para a qual vocês vão possuir, ele diz, não é como a terra do Egito, da onde você saiu. Ou seja, então Deus está falando uma coisa, eu estou fazendo uma coisa nova na vida de vocês. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Amém ou não amém, gente? Então preste atenção. Por que Deus está falando isso para o povo também? Eu quero que você guarde isso aqui. A terra do Egito era praticamente plana. A terra do Egito ela não tinha montanhas e vales. Ela era praticamente uma planície. Era uma localização reta. Agora preste atenção aqui. No Egito, a agricultura dependia muito das águas do rio Nilo. Os agricultores precisavam abrir pequenos canais de irrigação e muitas vezes empurravam essas águas com seus pés para direcionar a água até as plantações. Então preste atenção. Quando Deus está falando aqui para o seu povo, a terra para onde vocês estão sendo conduzidos não é como a terra do Egito, onde vocês tinham que regar ela como uma horta com os seus pés. O que ele está dizendo? No Egito, povo meu, vocês sabem como funcionavam as coisas lá. Irmãos, preste atenção.
Vocês sabem como as coisas funcionavam lá. Lá vocês tinham que abrir canais, vocês tinham que conduzir aquelas águas que vinham do rio Nilo para as plantações, ou seja, e muitas vezes empurrando aquelas águas, como vocês estivessem pisando numa horta, e vocês sabem a dificuldade que era ter que fazer aquilo. Então veja bem o que Deus está dizendo para o seu povo. O que agora eu estou chamando vocês para viverem. Esse lugar que eu estou conduzindo vocês não se compara com o lugar daquele lugar que eu estou tirando vocês. Diga glória a Deus. Então há uma separação na nossa vida, na nossa caminhada com Deus tem que ter uma diferença. Vou repetir, tem que ter uma diferença. Vou repetir, tem que ter uma diferença. Não foi para ser continuação do que era antes, porque isso não faz parte do caráter, do propósito de Deus para nós. Então, em seguida, o que a gente precisa também compreender nisso aqui? O rio Nilo é o esforço do homem, o jeito do homem fazer as coisas acontecerem. Então, olha bem, toda aquela engenharia do Egito, de extrair as águas do rio Nilo, para regar a sua terra, as plantações, isso representa uma coisa. Olha o que Deus está trabalhando na mentalidade do seu povo. Vocês lá eram obrigados a prestar um serviço com muito esforço. Só que agora alguma coisa vai começar a mudar. Então o Egito ele representa o quê? Segurança sem fé. O que a gente consegue fazer hoje? Com muita segurança e tranquilidade, e que às vezes não exige de nós muita fé. Eu posso ainda sem perceber. Eu não estou falando que a gente faça isso por maldade, mas às vezes o nosso esforço, onde às vezes está parecendo eu pregando aqui nessa noite, e não é que eu estou fazendo muito esforço não, é porque está calor mesmo. Às vezes, irmão, nós estamos suando muito, esgotando as nossas forças para tentar fazer algumas coisas funcionarem, às vezes algumas coisas ainda permanecerem de pé. Agora preste atenção, se a terra que ele está levando não é como o Egito, o que o Egito representava? Aquelas pessoas encontraram um jeito de fazer as coisas acontecerem, mesmo não tendo ali algo que regasse a sua plantação por algo próprio. Eles deram um jeito, arrumaram um mecanismo de transportar as águas do rio Nilo para aquela terra deles, usando um trabalho escravo, que era do povo de Deus. Então o que o Egito representa? É a segurança que nós temos para fazer as coisas acontecerem, sem precisar de fé. Tem muita coisa, irmãos, que nós fazemos sem que a gente precise de fé. Então eu preciso hoje meditar na minha vida. O que eu estou fazendo? Que talvez era para mim estar vivendo pela fé nessa área, mas que eu encontrei uma forma de fazer as coisas funcionarem e acontecerem. Mas só que isso tem um preço, uma consequência. Isso vai trazendo cansaço, desgaste. Quem está me entendendo aqui? Por que eu tenho falado muito nesses dias? Olha, gente, os prazos, eles estão vencendo. Porque tem muita gente cansada de fazer força. Tem muita gente que já não sabe mais o que fazer, porque já fez muita coisa. Tem muita gente que não é por falta de tentativa. Só que a gente precisa considerar uma coisa, talvez. Muita coisa é perseverança da nossa parte, glória a Deus. Mas também tem muita coisa que às vezes é esforço nosso. É a gente tentando fazer algumas coisas do nosso jeito. E qual é a palavra dessa semana aqui para nós? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Dá glória a Deus, a igreja, e aplauda o Espírito Santo onde você está. Mas agora existe o segundo ponto, onde Deus diz o seguinte: o lugar que eu estou levando vocês não é como era lá no Egito.
Então, como era esse lugar, eu vou explicar para você, e ele fala na sua palavra. A terra é de montes e vales. Olha aqui para mim, por favor. E o que isso significa? Vamos lá. A água da chuva desceria das montanhas e regaria os vales naturalmente. Ninguém disse amém? A terra que eu estou levando vocês é de monte e vales. O que o Senhor está dizendo? Quando as águas descerem dos céus, por esses montes, naturalmente elas vão regar a planície. Ainda está fraco. Naturalmente as coisas iriam acontecer. Ou seja, a terra dependia da chuva enviada por Deus. E Canaã, diferente do Egito, o que ela representa? Fé sem controle. Quando a gente está vivendo pela fé, e essa distinção que Deus está falando aqui para o seu povo, como também para nós hoje. A terra que eu estou levando vocês é de monte de vales, e eu vou fazer a chuva descer. Eu vou enviar a chuva no tempo certo, na época certa, porque os meus olhos estão constantemente sobre essa terra. Ou seja, então quando essas águas descerem por esses montes, elas vão descer, elas vão regar toda essa planície. Então o que Canaã representa? A dependência de Deus e não o esforço do homem para fazer as coisas acontecerem. Diga glória a Deus. Então Canaã representa o que? Fé sem controle, sem manipulação, sem escravidão, sem opressão. Deus está dizendo o seguinte: eu sei quando a terra precisa de água. Esse é o segredo da obediência. Porque quando nós estamos na obediência, e Deus ele vê, ele enxerga, ele é um Deus que tudo sabe, porque tudo vê, ele sabe assim: a terra do meu povo está seca e ela precisa de água. Então, como vocês agora estão andando na minha obediência, fazendo a minha vontade, não estão mais murmurando e reclamando, estão entendendo a distinção do Egito para o lugar que eu estou levando vocês. Então não se preocupem, porque o que vocês precisarem, a provisão vai vir do alto. Fé sem controle. Essa é a diferença. O Egito é uma coisa, Canaã é outra. Diga glória a Deus. Tempo e lugar andam juntos. A gente hoje precisa olhar para nossas vidas hoje, e com toda a humildade diante do Senhor, e reconhecer uma coisa: Senhor, eu estou no lugar certo, mas por causa da maneira de como eu penso, e hoje eu estou aqui na tua casa, e os meus olhos estão se abrindo. Senhor, eu estou começando a compreender que eu posso estar no lugar certo, mas a minha murmuração, a minha reclamação pode estar me deixando, ou me deixou até hoje, no tempo errado. Eu estava, Senhor, como o povo de Israel, eu estava no lugar certo, mas a minha mentalidade, as minhas palavras me deixavam sempre no passado, naquilo que me doía, naquilo que já foi feito, naquilo que eu já sofri. Eu não estava conseguindo acompanhar que o Senhor me chamou para viver uma vida nova. Se a gente ficar olhando para trás, ficar relembrando, nutrindo, alimentando isso, meus irmãos, nós podemos estar no lugar certo, mas nós nos colocarmos no tempo errado. E é por isso que Deus está falando com o seu povo. Ele está dizendo uma coisa muito clara. Eu vou repetir isso aqui, gente. No versículo 10 ele vai dizer: porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste. Nós precisamos hoje tomar isso no nosso coração como uma verdade.
Eu não tenho mais que alimentar aquela velha natureza, aquela velha vida. Aquilo que eu já tive, isso precisa ficar para trás hoje. Diga glória a Deus. Porque Deus está nos chamando para caminhar para frente. Amém ou não amém, igreja? Amém ou não amém? Então, caminhando aqui para a parte final, para a gente orar, em nome de Jesus. Vamos lá. Muita gente sai do Egito fisicamente, mas tenta viver a promessa com a mentalidade egípcia. Irmãos, a nossa mente, ela precisa mudar. Quem está ouvindo hoje aqui a palavra do Senhor? Por que você está ouvindo Deus falar com você hoje? Para que algo mude aí dentro. E à medida que você vai dando crédito à pregação, o braço, a mão do Senhor vai estender sobre a sua vida. E algo novo vai começar a acontecer. Quem está recebendo aqui, diga glória a Deus. Amém ou não amém? Não basta sair fisicamente do lugar da escravidão. Eu preciso agora ter uma mente renovada. É por isso que a gente fala muitas vezes que tem muita gente que pensa que vive o presente, enquanto apenas reage ao passado, tentando olhar para o futuro, a partir como eles, das experiências que já tiveram. Eu vou falar devagar. Tem muitas vezes nós pensamos, tem muita gente, eu penso que eu vivo o presente, enquanto apenas eu reajo ao passado, tentando olhar para o futuro, a partir das experiências que nós já tivemos. O Senhor, Ele quer nos marcar com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder, de uma forma mais profunda do que aquelas marcas que alguém já nos deixou um dia na nossa vida. Todo mundo aqui tem marca, é marcado. Pastor, eu não tenho não. Tem sim, irmão, eu tenho. Mas à medida que você vai permitindo o trabalho do Espírito Santo acontecer, essas marcas, essas feridas, elas vão se fechando. E quando elas deixam de ser uma ferida aberta, elas se transformam numa cicatriz. Você lembra, você sabe onde foi, quando foi, quem foi, como foi, mas você toca, mas agora você lembra, mas não sente dor. É sinal que você foi curado. Dá uma glória a Deus aí. É este o lugar que o Senhor quer trabalhar na vida de todo mundo que está aqui. Pastor, eu lembro, eu também. Pastor, doeu em mim também. Pastor, às vezes eu lembro, eu também. Mas tem muita coisa que, glória a Deus, eu posso falar por mim, já foi superada. Estou superando, porque eu não quero ficar nas coisas que precisam ficar para trás. Diga glória a Deus onde você está. Deus está dizendo uma coisa para a gente terminar. Na terra que eu te dou, você vai viver olhando para o céu, não para o chão. Aleluia. Deus está dizendo o seguinte: na terra que eu te dou, eu estou te levando, povo meu. É diferente do Egito, porque lá você olhava para o chão. Mas aonde eu estou te levando agora, você vai olhar para o alto. Porque é daí que vai vir o seu socorro, a sua provisão e o teu sustento. Diga glória a Deus aí. Diga glória a Deus aí. Diga assim: um novo tempo exige de nós uma nova postura. Comece a olhar para o alto agora onde você está. Comece a olhar para o alto agora. Diga assim: o meu socorro, o que eu preciso, não está mais naquele lugar que um dia me oprimiu, mas eu estou olhando agora para o meu Redentor, aquele que me libertou e que está me levando agora para um bom lugar, porque é a sua promessa. Diga glória a Deus. Aplauda e glorifica o Espírito Santo onde você está. Não são mudanças de lugar, é mudança de mentalidade. Eles sempre olhavam para o chão, mas agora eles vão olhar para o alto.
O Senhor está falando uma coisa para eles e para nós. O lugar que eu tenho para vocês, meu povo, não é como o Egito. É muito melhor. E ele disse: seus meus olhos estarão todos os dias lá. Amém ou não amém? Esses são os benefícios da obediência. Em nome de Jesus. Repita todo mundo que está aqui nessa noite. Salmo 37, versículo 5. Repita assim comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Você vai dizer para alguém que está perto de você agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Dá glória a Deus. E aplauda mais uma vez o Espírito Santo. Quem recebe essa palavra aqui nessa noite, aplauda mais forte. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer. Em nome de Jesus. Vamos lá. Isso. Guarde isso no teu coração.